Oi gente, meu nome é Viviane Fer e sou autora de 16 livros e blá blá blá. Eu sempre começo assim. Então eu vou falar hoje sobre 5 livros que eu não gostei. Eu sei que eu vou criar alguns inimigos, mas é só minha opinião, não é nada demais. Então, o primeiro livro que eu não gostei foi Diários do Vampiro. Por que eu não gostei de Diários do Vampiro? Porque é o seguinte, gente, o livro começa com a Helena, lembrei o nome da personagem, com a Helena dizendo, na frente do espelho, eu sou a garota que todos os homens querem ter e todas as garotas querem ser. Eu já criei asco da personagem no começo, porque tudo bem ter uma boa autoestima, mas não se achar o máximo. E aí ela age como se fosse a boazinha, que as pessoas perseguem ela porque ela é bonita. Foi essa impressão que ela me passou no livro inteiro. E assim, a impressão que dá é que o vampiro só se apaixonou por ela porque ela é bonita. É essa impressão que deu. E de repente todo mundo gosta, todos os homens gostam dela e todas as meninas odeiam ela porque ela é bonita. Me incomodou bastante, né? E chega no final da história, eu não vou exatamente contar o final da história, mas é que não tem um final. Quando eu leio uma série ou uma trilogia, eu gosto que tenha assim um final satisfatório com um gancho para você ler o próximo livro, porque isso instiga a sua imaginação. Agora, quando você chega no final do livro e não tem um final, porque o final fica no outro, aquilo me incomoda demais. Você fala, agora eu sou obrigada a comprar um outro livro porque você não botou um final nesse livro. Isso me incomodou muito, então esse foi um dos motivos que eu não gostei do Diários do Vampiro e não quis ler os outros. O segundo livro que eu não gostei se chama O Segredo do Gênesis. É porque ele é um livro que é o tipo que eu não gosto, que é gore, que é sangue, né? Sangue, tripas e descrição de coisas nojentas. E eu não gostei porque, assim, tem muitos furos no roteiro. Ele tentou fazer uma coisa meio Código da Vinci, que é outro livro que eu não gosto. E ele tentou fazer uma coisa contra a religião, mas não tinha nexo, não tinha não tinha um sentido. Ah, mas é porque a Bíblia nunca falou sobre gigantes e nós encontramos ossos de gigantes. A Bíblia falou sobre coisas de gigantes várias vezes, inclusive Davi matou Golias. Oi? E aí tinha um psicopata no livro que ele matava as pessoas com um método de torturas medievais. Então ele torturava os personagens, ele criava os personagens, ele torturava o autor criava os personagens e torturava eles das piores maneiras possíveis, com todas as restrições possíveis. E aquilo me incomodou muito. Eu não criei um laço, um elo com os personagens, e quando eu não crio um elo com os personagens, eu simplesmente não consigo gostar do livro. E foi isso, não me atraiu esse livro de jeito nenhum. O terceiro livro que eu não gostei, talvez algumas pessoas vão ficar incomodadas comigo, porque ele é um livro nacional, mas o livro que eu não gostei foi A Noite na Taverna. Por que eu não gostei de A Noite na Taverna? Porque quando eu li o livro, eu tinha 13 anos, por aí, eu tinha que ler o livro porque, né, a escola mandou. Eu amava ler, não estranhe, eu amava ler. Não gostava muito quando a escola mandava os livros, mas eu gostava muitos. Por exemplo, eu gostei muito de A Droga da Obediência. Caramba, um livro fantástico. Mas eu não gostei da Noite na Taverna. Por quê? Porque era um livro pequeno, eu não achei apropriado para minha idade. Quando eu tinha 13 anos, não achei apropriado para minha idade, inclusive reclamei isso com o professor. Os personagens, eles não tinham... Você não criava um elo com os personagens, era muito... Eu não decorava o nome dos personagens porque eu não criava elo com eles. E contava coisas assim, mas eles agem desse jeito porque eles moram num lugar difícil. Gente, eles moram no cortiço, então eles são assim. Não me convenceu, o livro realmente não me chamou atenção, tinha umas cenas que eu sinceramente achei desnecessárias. Então, eu não gostei de A Noite na Taverna. O quarto livro que eu não gostei se chama O Espião que Veio do Frio. Eu li esse livro quando eu era pequena. Pequena assim, gente, porque na verdade eu tava com 14 anos e hoje eu tenho 40, enfim. E eu li o livro, eu inclusive peguei numa biblioteca, na biblioteca da escola, e o livro tava com a capa bem velha, assim. E eu falei, eu quero ler um livro sobre espião. Eu não lembro mais os nomes dos personagens, eu não lembro mais da história, mas eu sei que eu li a história inteira, super empolgada. E quando chegou no final, eu vou contar o final, então já vou avisando que eu vou dar um spoiler. Se quiser, pula pro próximo minuto, já tô avisando.
Chega no final, que ele tá com a outra espiã e eles estão fugindo dos bandidos lá que estão querendo pegar eles. E eles vão pular um muro da fronteira para poder levar os planos para o outro lugar. E aí ele olha para trás e vê que ela está caída no chão. Ele corre até lá e fala, ela está aqui ensanguentada em minhas mãos. E de repente eu sinto um baque e tudo fica escuro e eu também caio. Eu passei o livro inteiro para descobrir que eles morrem no final sem ter feito o que eles tinham que fazer. Foi um dos motivos pelos quais eu detestei esse livro. Um outro livro, assim, não são livros que eu simplesmente detestei. Existem livros que ajudam a gente a refletir. Por exemplo, não gostei de Capitães de Areia porque eu sofri muito nesse livro. Eu sofri demais. Claro que faz o retrato de uma realidade. Faz o retrato de uma realidade e faz pensar sobre ela. Isso é muito importante. Mas não gostei porque isso me faz mal. Eu passei a semana inteira chorando por causa desse livro. Também A Culpa é das Estrelas me fez chorar. Mas tem gente que gosta de chorar. Eu não sou muito fã. Um outro livro que eu não gostei do final, na verdade eu achei que o livro ele teve muitos furos. Ele é um livro famoso, na verdade ele é um livro de um jogo famoso chamado Assassin's Creed. Eu gosto desse jogo, ele é muito bem desenvolvido, muito bem feito. Só que o livro, eu comecei a ler e eu senti assim, algumas coisas que não faziam muito sentido pra mim. Então, por exemplo, tinha várias falhas no livro. O assassino, ele, por exemplo, tem uma cena em que ele entra num local em que tá todos os bandidos que ele tem que matar. Sim, ele tem que matar aqueles bandidos. E ele sabe que eles são traidores. Então ele entra neste local, ele está armado. Os caras estão todos desarmados, inclusive eles mencionam isso no livro. E ele escuta os planos e falam, a gente vai trair, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, que não sei o quê. E aí ele, com medo que eles descubram que ele está ali, ele vai embora, mas ele já ouviu os planos. No dia seguinte começa a batalha e ele tenta matar os caras no meio do campo de batalha. Aí eu te pergunto, por que ele não fez isso lá dentro da reunião? Ele é assassino? Aí você vai falar, mas é que ele tem honra. Ele matou os caras pelas costas. Então, e no final também tem uma mistura com o ET que foi encaixada no livro. Eu sei que tem um pouco disso no próprio Assassin's Creed, mas explica de uma maneira melhor. No final do livro parece que foi encaixado nas duas últimas páginas do livro, eu precisei ler 3 vezes para poder entender o que estava acontecendo. Porque eu realmente não entendi, foi assim, tipo... Então, sei lá, a gente tá lendo A Culpa é das Estrelas e chega no final... Tô inventando, tá? Chega no final, eles descobrem que o câncer, na verdade, foi feito por ETs e os ETs levam eles pro outro mundo e eles são felizes para sempre. É Deus machina, né? Eu, sinceramente, God machina. Não consigo entender qual foi a ligação aí. Então, esse foi um dos motivos. São os 5 livros que eu achei mais difíceis. Eu mencionei alguns outros, mas eu gosto de A Culpa das Estrelas. Eu só acho que é um sofrimento muito exagerado. Exagerado eu digo assim, o menino planejou o próprio enterro. Vamos combinar que o autor queria fazer a gente sofrer, né? Bom, enfim, esses são os livros que eu não fui muito fã, mas talvez você tenha sido. Então, se você quiser me dar algumas explicações, porque eu deveria gostar do livro, eu não acho que você vai me convencer, mas realmente os livros ajudam a gente a refletir, certo? Então, por favor, curta esse vídeo, deixe um comentário, diga o que gostou ou se não gostou dos livros que eu mencionei. E aí a gente vai conversando. E é isso, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.